Olá pessoal do canal, tudo bem? Seja bem-vinda para mais uma aula aqui do nosso curso, aqui do meu canal no YouTube. Eu espero que você esteja gostando das aulas que a gente já gravou aqui, né? Já foram 3 aulas, estamos agora nessa 4ª aula. Todas com dicas bem importantes, dicas que têm muito a acrescentar, né, no nosso trabalho de fazer laços. E hoje, o que a gente vai aprender? Algo que é dúvida de muitas artesãs. Então a gente traz algo aqui para esse curso, para iniciantes, de acordo com relatos, mensagens que a gente recebe diariamente, né, nas nossas redes sociais. Então uma das maiores dúvidas das artesãs é como aplicar, que é o nome da nossa aula de hoje, como aplicar o laço no bico de pato, na tiara e na meia de seda. Se prepare, porque nessa aula você vai tirar todas as suas dúvidas em relação a isso. Você vai aprender a melhor forma de aplicar o laço no bico de pato, na tiara e na meia. E você vai tirar todas as suas dúvidas e vai fazer muitos laços lindos, certo? Então vamos começar a nossa aula. Então, durante aqui a aula, eu vou dizer o que você vai precisar para aplicar cada laço em cada ou bico de pato, ou tiara ou meia, tá? Em cada superfície, vamos dizer assim. Vamos começar pelo bico de pato. Eu já deixei aqui os laços 90% prontinhos, só faltando o acabamento do meio do laço, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar usando a cola quente, vou pôr uma gotinha em cima da cola quente. Lembrando que essa forma que eu vou aplicar aqui o laço, vou posicionar a fita número 2 em cima do laço. Essa forma de fazer o acabamento e aplicar o bico de pato pode ser para qualquer tamanho de laço. Pode ser um laço de 3 centímetros, pode ser um laço de 20 centímetros, tá? Pode ser a mesma técnica, a mesma forma. Então eu esperei aqui dar uma secadinha, firmar bem aqui no meio, vou esticando e faço uma volta completa aqui em cima do meu laço. Enquanto eu estico aqui, eu posso ir arrumando o laço para ele ficar bem posicionadinho. Esse que eu tô aqui é um boutique triplo de fita número 5. Agora, quando eu voltar lá atrás pela segunda vez, ó, com a fita essa do meio do acabamento bem esticadinha, é que eu vou pegar o bico de pato. O que eu mais uso é o bico de pato de 5,5 centímetros. Aí eu vou colocar ele aqui atrás do laço, tá? Ó, coloco a fita por dentro do bico de pato, tá? Ó, por dentro, posiciono bem ele aqui atrás. No caso, esse aqui, essa parte de baixo que é o laço boutique duplo, eu sempre encaixo o bico de pato no meio dos 2 laços, ó. Ó, tá? Encaixei ele aqui. Aí eu estico bem, posiciono ele bem, viro a fita dessa forma e passo a cola quente aqui na fita, ó. Então eu vou passar antes do bico de pato, por cima e depois do bico de pato, tá? Ó. E aí eu vou voltar aqui a fita e esticar ela. Posiciono enquanto a cola não secou totalmente, se não ficou certinho a posição. E tá tudo certo aqui atrás. Volto aqui na frente. Sempre que eu pretendo colar um aplique em cima do laço, eu acabo a fita, corto ela aqui em cima. Mas se eu pretendo deixar ela assim sem nada, né? Ou até mesmo se eu for colar um strass para ficar melhor, a gente pode acabar a fita, cortar ela aqui no bico de pato, tá? Então eu vou cortar aqui, cuidando para não cortar a fita do laço, né? Enquanto a gente corta aqui. Aí eu vou passar o isqueiro nessa pontinha. Vou esticar lá a fita, posso até afastar aqui para os lados o laço. Passo um pouquinho de cola
quente e coloco aqui, ó. Ficou uma pontinha para ir ali para baixo do bico de pato, mas podia ser um pouquinho antes que não ia ter problema. Sobre a cola quente, sabe que muitos anos eu usei aquela cola transparente, normal, a cola de bastão da cola quente normal. Mas vocês sabem que depois que eu usei essa aqui, ó, amarelada, gente, assim, ó, não tem o que ela não cola. Ela cola, esquentou, colou, sabe? Claro, né? Tecido com tecido, manta aqui no meio do laço, essas coisas colam muito bem. Aplique emborrachado, com certeza não vai colar, nem de resina, né? Nem de plástico. Até aquele transparente que tem as coisas que chacoalha dentro, eu colo com ela e cola super bem. Então a gente pode até testando, né? Umas coisas que a gente nunca tentou colar com ela, porque ela é muito boa. Então olha que amor que ficou o laço prontinho. E olha o acabamento perfeito aqui, ó. Não tem nenhuma chance desse bico de pato descolado aqui e cair do laço, né? Cair o bico de pato ou desmanchar o acabamento. Não tem nenhuma chance, né? Ou o bico de pato ele quebra da criança apertar errado ou algum outro motivo, mas não tem como esse laço aqui estragar por causa do acabamento, não tem como, tá? Então, o que eu posso garantir para vocês é que esse acabamento dessa forma é o melhor e fica perfeito, mais garantido que tem, tá bom? Então aqui do bico de pato a gente já fez, ó, já aprendeu como que faz. Vamos agora encapar a tiara de dentinho. Vocês sabem que eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu ensino como encapar a tiara de dentinho. E quando eu ensinei, eu usei uma fita que tinha, se eu não me engano, 10 milímetros ou 12. E essa aqui tem exatamente a mesma largura da tiara de dentinho. Tanto que se vocês verem nesse vídeo que eu ensinei, eu ensinava ainda que tinha que cortar aquele excesso do lado, sabe? Ai, gente, que novo mundo depois que a gente acha essas fitas aqui da mesma largura da tiara. Essa aqui é uma fita dupla face da marca Delfix, ou Delfix, tá? Vale muito a pena comprar, porque além da rapidez de encapar a tiara com ela, ela cola muito bem, sabe? Até quando a gente segura assim, ela gruda no dedo bem, sabe? Bem forte. Então, vamos encapar. O que acontece? Essa tiara que eu tenho de dentinho aqui, ela é aquela da Sanding. E por dentro dela, ela tem várias bolinhas aqui, ó. Ó, dá até pra ouvir o barulhinho da minha unha raspando, tem várias bolinhas. E a fita, ela não gruda bem aqui, nessa parte de dentro. Então eu colo a fita só pelo lado de fora. Se você tiver um outro tipo de tiara de dentinho que não tem essas bolinhas aqui por dentro, você pode então começar colando uma pontinha da fita pro lado de dentro, ó. 1 centímetro, tá? Ó, mas como ela não gruda, aí eu começo só pelo lado de fora nesse tipo de tiara aqui. Ó, e vou esticando na tiara, não tem nenhum mistério, ó. Se ficar meio tortinho dá pra levantar e arrumar, mas é só ir esticando. Ai. Gente, eu tô aqui no meio da gravação e vi um comentário ali da Lorena. Eu vou ter que pedir pra quem editar o vídeo agora aqui cortar essa parte, porque eu vi a Lorena comentou ali e eu me emocionei. Que bom, Lô, que tu tá aqui, tá? Um beijo pra ti.
Então, vou continuar a gravação aqui, tá, gurias? Então, agora que eu terminei de esticar a fita e vou cortar. Então, ficou toda a parte de fora aqui com a fita dupla face, ó, tá? E agora a gente vai pegar a fita número 2. Normalmente a gente usa muito para esses acabamentos do centro do laço a fita número 2, né? Então, eu já tenho um pedaço aqui cortado. Eu vou passar o isqueiro em uma das pontas. Vou botar uma gotinha de cola quente pro lado de dentro da tiara. E vou pressionar aqui para dar uma coladinha, né? Agora, quando eu começar a colar aqui do lado de fora, eu vou tirar então a fita dupla face, a parte de cima dela. Ó. Aí eu vou esticando a fita, essa número 2. Tô usando só a fita de gorgurão aqui nesse vídeo, tá? Que é o que a gente mais usa normalmente. Vou esticando, ó, bem alinhado na tiara. Ó, você vê que se fica meio tortinho, eu levanto aqui e dou uma ajeitadinha de volta. Aí, agora aqui no final, eu não vou cortar rente a tiara, ó. Eu vou cortar um pedacinho de 1 centímetro. Vou passar o isqueiro, passar uma gotinha de cola quente e viro pra dentro, tá? Agora a gente vai fazer o acabamento nessa pontinha. A gente vai colocar uma gotinha de cola quente aqui em cima, nessa parte de dentro. Coloco a fita que vai de uma ponta até a outra e começa aqui nesse fim da tiara, ó, tá? Aí agora eu faço a mesma coisa, enrolo, ó, dou toda a volta aqui nessa parte da ponta da tiara e acabo lá comecei nessa pontinha, vou acabar nessa daqui, tá? O acabamento termina pro lado de dentro, começa no lado de dentro e termina no lado de dentro. Eu já vou passar o isqueiro e passo um pouquinho de cola quente aqui, no lado de dentro onde eu vou colar. Dá pra passar novamente o isqueiro para dar uma derretida na ponta da fita e deixar mais retinho, não ficar tão erguido, tá? Mas vai ficar assim, ó, a pontinha do acabamento. Vou fazer a mesma coisa na outra ponta. Então, aqui tá a minha tiara encapada, ó. Tá? Prontinha. Agora, a gente vai pegar o nosso laço, que está 90% prontinho, e vamos colar ele na tiara. Esse laço aqui é um ótimo exemplo da gente ver como colar ele na tiara, tá? A maioria dos laços... que pena que eu não tô na loja para mostrar para vocês outras opções, mas a maioria dos laços eu colo todo ele. Por exemplo, laço estrela, eu colo toda a parte de baixo dele na tiara, aqui nessa... Vocês sabem também onde que tem que colar na tiara o laço?
a gente divide ela no meio e depois de novo no meio. É nesse ângulo aqui, ó, nesse triângulo aqui que a gente tem que colar a tiara, tá? Ó, metade, metade, tá? Então, normalmente, como um laço estrela ele é grande, fica toda essa parte aqui, então eu colo sempre toda a parte de baixo. Esse aqui é um laço boutique e ele é todo viradinho, ó, eu não conseguiria colar toda a parte de baixo, então eu colo só aqui no meio. E a fita que eu vou colar em volta do acabamento é o que mais ajuda o laço a ficar fixado na tiara, tá? Então, tem que colar bem o laço na tiara? Tem que. Mas um que mais vai deixar o laço preso na tiara é o acabamento que a gente vai colar agora aqui no meio do laço na tiara, tá? Então, eu vou posicionar primeiro o meu laço onde eu quero que fique colado aqui na tiara, ó, eu vou segurar ele aqui desse lado, ó, com este dedão, e vou levantar aqui, vou passar a cola aqui só atrás do meio do laço onde eu quero colar. E vou pressionando aqui até ele dar uma secadinha, eu vou ajeitando o laço enquanto ele seca, ó. Fico segurando enquanto ele vai secando. Que é uns segundinhos, né? É bem rapidinho. Ó, já secou. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no bico de pato. Só que a gente vai envolver todo em volta da tiara. Vamos ver como é que vai ser isso? Coloco a gotinha aqui de cola quente em cima. E boto a fita posicionada aqui bem em cima do laço. Tá? Enquanto dá a secadinha ali da cola, eu vou enrolando, ó. Passo por cima da tiara aqui embaixo, ó. Ó, tá? Aí vou arrumando aqui o meu laço. Enquanto eu estico. Deixo bem esticadinha essa parte do meio. Eu dou 2 voltas. E como eu disse antes, se você quer colar um aplique em cima, você pode cortar aqui em cima. Se você quer colocar um strass ou deixar só a fita no meio, corta aqui onde é a linha da tiara, tá? Onde começa ali a tiara. Aí a gente fica segurando aqui ele esticadinho, passa o isqueiro e põe uma gotinha de cola ali na ponta. Vou ajeitar aqui o meu laço. Ficou arrumadinho. Um lacinho pequeno, né? Muitas mães gostam assim. Que aí ele é leve, é pequeno. Pra quem tá começando a usar tiara também é ótimo. Para as mocinhas mais novas, tipo a minha. E aqui então, já aprendemos a aplicar no bico de pato e agora aprendemos a aplicar na tiara, ó, 100% seguro de não cair o laço da tiara, porque ele tá colado na tiara o laço e ainda a gente passa a fita em volta da tiara unindo o laço na tiara, né? Aí não tem como cair, tá? Agora a gente vai aprender uma coisa nova. Como aplicar o laço na faixa, tá? Na meia de seda. O que que a gente vai aprender aqui? Primeiro, que tamanho você corta de meia de seda quando você faz a meia larga, tá? Você vai aprender também como usar a maquininha de cortar fita para selar as pontinhas da meia e como fazer isso costurando com a linha. Então, vamos ver que tamanho que a gente precisa. Deixa eu tirar umas coisas aqui. Que tamanho que a gente precisa cortar a meia, tá? Pra fazer uma
uma faixa de meia larga. Então, você dá uma esticadinha nela, porque tem umas que esticam bem. Essa aqui é daquela marca Oriental, elas esticam bem. Normalmente as rosas e as brancas parece que esticam mais ainda, né, que as outras cores. Talvez seja só uma impressão. Mas o tamanho que eu costumo cortar, ó, é em torno de 33 a 35 centímetros, tá? Se você cortar dentro dessa margem aí, tá bom. Eu acho que até ela encolheu um pouquinho, tá? Porque eu tinha medido que era 35 centímetros, mas para vocês verem, ó, a gente dá uma mexidinha, ela estica horrores, tá? Entre 33 e 35 centímetros vai servir desde recém-nascido a mais de 1 ano na criança, tá? Porque ela estica bem e ela se modela conforme o tamanho da cabeça da criança. Então, a gente vai da primeira opção, juntar as duas pontinhas da faixa de meia, pegar agulha e linha e alinhavar. Esse é o método mais fácil, padrão, que o bom é que a gente não precisa ter muito material, muita tecnologia para fazer esse método aqui, ó. É pontinho para cima e para baixo, não tem mistério, aqui não tem muita... Só o que não pode é ficar muito tecido aqui para fora da costura, tá? Porque isso vai interferir no volume depois no acabamento. Aí a gente dá uns pontinhos aqui para arrematar, para terminar. Não tem muita exigência aqui nesse caso, tá? Só isso mesmo. Dá um nozinho aqui e boa noite. Boa noite. Pronto, temos uma faixa de meia que foi alinhavada com agulha e linha, tá? Aí a gente vai depois poder aplicar aqui o laço nela. Olha que lindo que vai ficar. Também, se você faz bastante laços ou quer fazer bastante laços, você pode comprar essa maquininha de cortar a fita aqui, tá? Que vai te ajudar não só nisso, mas a cortar muita fita rápido. Tem essas duas ferramentas aqui que eu uso. Vou achar aqui minha pinça para mostrar para vocês. Peraí. Aqui. Essa pinça de pressão aqui, ó, e esse alicatezinho aqui, são duas ferramentas que eu uso com ela que me auxiliam muito, é muito rápido para fazer laço com elas, tá? Então vale a pena se você quer fazer bastante laço. A gente corta e já sai selado, não precisa passar o isqueiro, então tem muito custo-benefício, não só questão, o maior benefício é o tempo, né? E quanto mais a gente fazer assim, mais a gente vende, né? Então, aqui nesse caso, eu vou juntar as duas pontinhas, vou fazer um alinhavado assim com a mão, deixar tudo juntinho a pontinha, ó. Vou botar essas pontinhas aqui dentro do alicate, ó. Deixar ela um pouquinho pra fora. Vou ligar aqui minha maquininha. E vou passar aqui ela assim, ó, desta forma, segurando a pontinha. Eu vou desligar. Ó, esse é o trabalho que a gente evita fazer, não precisa costurar, ó. A pontinha já sai toda grudada. Ó, tá? Então isso é maravilhoso, Maravigolden. Então, agora a gente vai aprender a aplicar esse laço aqui nessa faixa, tá? Você pode escolher, né? Obviamente, na alinhavada ou nessa que a gente fez aqui com a maquininha.
Então, vamos aplicar aqui o nosso laço na faixa e não tem mistério também, tá? A gente vai passar a cola aqui no meio. O que é importante a gente saber, ó, passo a cola aqui no meio, pego essa parte de cima e posiciono ali, tá? Que essa parte esticadinha aqui, ó, vai ficar pra baixo. O que é importante a gente saber? O laço na faixa de bebê, a gente precisa colar essa parte de trás assim, tá? O que eu faço normalmente? Eu colo aqui no meio, passo uma tirinha de cola aqui e passo uma tirinha de cola aqui. Esse modelo de laço aqui, como ele é pequeno e volumoso, não tem necessidade de passar cola aqui, passar cola aqui. Por que eu faço isso normalmente nos meus laços? É porque se a gente não fizer isso, quando o bebê colocar a faixa na cabeça, o laço vai ficar reto assim, ó, reto na cabeça. E o que a gente precisa é que o laço acompanhe o desenho da cabeça do bebê, não que ele fique reto, estaqueado, fica feio, horrível, né? Até porque a gente tem que pensar assim, ó, a gente sabe arrumar um laço. Ah, eu sei arrumar um laço. A mãe normalmente pega e faz assim, ó, tá? Porque a mãe não conhece, né? A mãe não tem o conhecimento que a gente tem. Então a gente tem que procurar deixar o mais, assim, ó, mais perto possível do que a gente quer, do que é o laço, tá? Então, o laço, ele tem que ficar desenhadinho na cabeça. A mãe não vai ficar abaixando o laço para ficar desenhado na cabeça toda hora, até porque o bebê se mexe, vocês sabem? Então, a gente precisa colar ali na faixa para que acompanhe a cabeça da criança, tá? Então, vamos botar o acabamento aqui no meio do laço. A mesma coisa, a gente bota uma gotinha de cola quente, ó, posiciona a fita aqui em cima e vou girando 2 voltinhas completas, bem esticadinha e bem alinhada uma fita em cima da outra, né? Vou cortar aqui no meio. E o que, gente? Prontíssimo, ó. Deixa eu mostrar aqui atrás. É isso que eu tava me referindo, ó. Como ele é um laço aqui, que ele é todo... Eu vou tentar fazer igual, ó. O que eu vou fazer nesse caso aqui, ó. Ó, eu vou virar essa parte aqui, ó. Tem 2 laços aqui embaixo, ó. Aqui é um, aqui é outro. Vocês estão conseguindo ver? Aqui é um, aqui é outro. Eu vou juntar essas 2 partes aqui do meio. Vou fazer um triângulo assim, ó. Que daí eu não modifico o desenho do laço. E vou passar uma cola aqui, ó. Que é isso que eu tava explicando pra vocês, tá? Pra o laço ficar no desenho da cabeça do bebê. Ó, ficou colado aqui assim, ó. Aqui a marquinha, enquanto a cola não secou, ó, totalmente, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Vocês veem, ó, que vai ficar bonito aqui em cima, porque eu tô cuidando do desenho do laço ali, ó, embaixo, tá? Ó, pego essas 2 partes aqui do meio do laço, ó, um laço aqui, outro laço aqui, tá? Pego as 2 partes do meio, viro conforme o desenho do laço que faço um triângulo.
só para mim passar essa cola e colar a faixa nele, para ele não ficar erguido na cabeça da criança, tá? Então, tá finalizado, ó, acabamento 100% colado. Ó. Perfeitinho. Depois aqui a gente pode colar em qualquer um deles aplique, pode colar strass. E eu espero que você tenha gostado muito dessas dicas, que você compartilhe esse vídeo com uma amiga. Deixe aqui no seu comentário sugestões do que você gostaria de aprender dentro desse curso, dúvidas suas, podem ser também dúvidas de outras iniciantes, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os vídeos, receber nas suas notificações sempre que a gente colocar um vídeo novo. E deixe o seu like aqui abaixo do vídeo. E eu te espero nos próximos vídeos desse curso maravilhoso aqui no meu canal, Alessandra da Fontoura, certo? Até a próxima e um grande beijo!